Imagina um cenário, assim, de cortar o coração. Uma doença incurável, super misteriosa. Uhum. E aí entra em cena um mestre místico, tipo alguém capaz de ler a anatomia invisível de uma alma humana. E o mais louco, um erro fatal que resulta em morte, mas cometido não por maldade, sabe? Mas por uma explosão de alegria completamente inocente. É um negócio que parece roteiro de filme, né? Totalmente. E é com essa premissa que a gente dá as boas-vindas a quem nos ouve para mais um mergulho profundo. Hoje a nossa jornada vai deixar de lado aqueles diagnósticos médicos tradicionais e vai jogar a gente direto nos mistérios assim mais insondáveis da Torá e da Cabala. Que é um terreno vasto e, nossa, muito complexo. Um lugar onde as causas e os efeitos não obedecem de jeito nenhum à nossa percepção linear do tempo, ou mesmo de justiça. É um prazer imenso iniciar esta análise hoje. Com certeza. E olha, para o mergulho de hoje, a gente trouxe uma pilha de fontes incrivelmente fascinantes. A nossa base principal é um ensinamento riquíssimo do Moré André Clem Rosa, lá da escola Kibel Missinai. Um material excelente, diga-se de passagem. Sim, fantástico. Ele resgatou uma narrativa impressionante que vem direto dos ensinamentos de um dos maiores mestres cabalistas do século XVI, o rabino Isaac Luria, que, para quem estuda a área, é mundialmente conhecido como o Arizal. E todo esse material chegou até nós através de uma publicação super detalhada da editora Mayanot. E, eu acho que é crucial a gente ressaltar a densidade histórica e espiritual dessas fontes para nossa audiência. Porque, assim, o Arizal não é só uma figura mística qualquer, sabe? Não é só um nome num livro antigo. Exato. Ele é, de fato, o arquiteto da Cabala moderna. Os ensinamentos dele estruturam a forma como o misticismo judaico entende a alma, a vida e a morte até os dias de hoje. Nossa, é muito peso, né? E a missão desta nossa análise não é tipo simplesmente contar uma história antiga de espíritos só para dar arrepios na espinha de quem tá ouvindo. Não é um conto de Halloween. Exatamente, não é. O objetivo aqui é minerar esse texto e bem fundo nos detalhes extrair verdadeiras pepitas de ouro sobre como a justiça celestial opera, qual é o peso real das nossas ações através dos séculos, como a reencarnação entra nessa equação toda e, talvez o mais surpreendente, sobre as fronteiras vitais do nosso espaço pessoal. Porque o tipo de narrativa que, à primeira vista, pode parecer pertencer a um conto de fantasia medieval, mas que quando a gente disseca, revela uma arquitetura ética e moral que bate a porta da nossa sociedade moderna com uma força, assim, impressionante. Então, vamos viajar no tempo. Século XVI, lá na cidade mística de Safed ou Tzfat. Naquela época, a cidade era simplesmente o epicentro global do misticismo judaico. Um lugar super peculiar, né? Muito. Ruas estreitas de pedra, onde o ar parecia vibrar com o estudo da Torá. E a narrativa começa descrevendo uma situação, assim, desesperadora. A gente tem um jovem nascido numa família de posses inimagináveis, extremamente rica, que de repente adoece. E, não é um simples resfriado. Longe disso. É uma doença gravíssima que consome o rapaz dia após dia. E o texto deixa claro um contraste doloroso entre a abundância material e a total impotência humana ali. A família tinha recursos, se sabe, para trazer os melhores médicos, comprar os remédios mais raros da época, importar especialistas de outras terras. Dinheiro não era o problema. Nenhum problema. Mas o jovem continuava a definhar na cama. Nada adiantava. Pois é, nenhum médico da época consegue encontrar a cura e, pior ainda, nenhum consegue sequer identificar o problema físico. O corpo do rapaz estava ali, falhando, mas não tinha uma causa orgânica que a ciência da época pudesse apontar. É o desespero absoluto. O que, de forma muito natural, para o contexto daquela sociedade, leva essa família a esgotar as vias clínicas, né? E buscar respostas na esfera espiritual, porque um sofrimento físico intenso, quando desprovido de uma raiz clínica explicável, sempre foi um grande sinal de alerta. Tipo uma bandeira vermelha gigante de que precisa de uma intervenção de outra natureza, né? Perfeito, uma intervenção espiritual. E é aí que os pais, no ápice da dor, batem na porta do Arizal.
Como a gente mencionou, ele era famoso por ter o que as fontes chamam de um espírito de santidade, uma capacidade quase que cirúrgica de identificar máculas espirituais que são, tipo, invisíveis a olho nu. Ele via além da matéria. Sim. E eles colocam o destino do filho nas mãos desse mestre. E, gente, o diagnóstico que o Arizal entrega não é apenas assustador. Ele meio que estilhaça a própria noção de individualidade daquele jovem. Porque o Arizal entra no quarto, ele examina o jovem e declara categoricamente que o problema não reside no corpo. A falência não é dos órgãos. A grande descoberta do mestre é que existe um Duibuk ali. Eita! E só para situar quem acompanha, sente um Dibuk, dentro dessa tradição mística judaica, é um espírito obsessor. É uma alma desgarrada que fica presa entre os mundos, sabe? E se agarra ao corpo de uma pessoa viva como um verdadeiro parasita espiritual. Nossa, e o detalhe que eleva o terror dessa situação toda é que esse espírito não é uma presença silenciosa, ele começa a falar. Ele se manifesta, né? Sim, o espírito se comunica usando as cordas vocais do jovem doente. A boca do rapaz se move, mas a voz que sai dali carrega o peso de uma outra vida, de uma outra época. Uma voz que traz à tona um monte de confissões guardadas às 7 chaves pelo tempo. Ok, vamos desempacotar isso porque é muita coisa. A gente tem um jovem rico à beira da morte e uma voz estranha saindo dele, revelando um segredo sombrio. E a confissão desse espírito introduz o conceito central desta primeira parte da nossa jornada, que é a dívida intransferível. Uma dívida que literalmente ri da barreira biológica que a gente chama de morte. A morte não quita esse boleto. Exato. Se a gente fosse criar uma imagem moderna para isso, é tipo uma auditoria kármica. Ou, sei lá, uma fatura de cartão de crédito celestial. A grande diferença e o que é realmente aterrorizante é que essa fatura não expira, não caduca quando o coração para de bater. Não mesmo. Ela é enviada diretamente para a próxima versão da pessoa. O indivíduo morre, nasce em outro corpo, com outro nome, mas o universo já tem um novo CEP espiritual dele, sabe? A cobrança chega. Nossa, essa analogia da fatura é incrivelmente precisa. Porque, segundo os ensinamentos do Mori André Klein Rosa, o espírito confessa o seguinte cenário. Em uma encarnação passada, aquele jovem que agora está ali repousando moribundo na cama foi o tesoureiro de uma comunidade judaica. Que era um cargo muito importante, né? Importantíssimo. A posição de tesoureiro, naquela estrutura social, carregava um peso monumental. Ele não era tipo apenas um contador, ele era o guardião dos fundos de tzedakah, o homem com a chave do cofre que era destinado a salvar os necessitados. E o espírito que agora está ali assombrando ele, quem era ele nessa história pregressa? Então, o espírito revela que, naquela mesma época, ele era um homem paupérrimo, um indivíduo faminto, assim no limite absoluto da sobrevivência. E ele foi até esse tesoureiro e implorou por ajuda. Ele pediu comida. Implorou pelo direito básico de continuar existindo, sabe? Nossa! Mas o tesoureiro, que é o jovem da vida passada, negou. Ele fechou as mãos, virou as costas e ignorou o desespero do homem. Que frieza! Muita frieza. E como consequência direta e inescapável dessa recusa, o pobre homem morreu de inanição, fome. Gente, isso é de revirar o estômago. Uma atitude de extrema arrogância que resultou numa morte tão lenta e agonizante. E aqui que as nossas fontes entram fundo na mecânica do Gilgul Meshamot. Como exatamente funciona essa engrenagem de retorno? Gilgul Neshamot é o termo que a Cabala utiliza para a reencarnação das almas. Mas olha, é vital entender que a visão cabalística não enxerga a reencarnação como um ciclo punitivo cego, sabe? Ou uma roda de sofrimento infinito. Não há um castigo só pelo castigo. Não. A alma retorna com um design muito específico, que é realizar um tikkun, que significa retificação, um conserto. A alma desce à Terra novamente para consertar as falhas exácas que ela cometeu no passado. E nos textos do Zohar, há um foco gigantesco na tzedakah, que a gente frequentemente traduz de forma meio branda como caridade. Mas é mais que caridade, né? Muito mais, na sua raiz hebraica, significa justiça, tratar o próximo com dignidade,
amparar o vulnerável, não é um favor adorável que você faz se estiver de bom humor. É uma obrigação estrutural que mantém o tecido do universo coeso. Caramba. Então o jovem rico tá morrendo porque o espírito do homem que ele deixou passar fome lá no passado voltou para cobrar a conta exata. Olho por olho. Mas a narrativa tem uma camada extra de pavor aí, porque não estamos falando de um fantasma aleatório de filme de terror que invadiu uma casa assombrada por acidente, né? O Moran enfatiza muito a oficialidade desse evento. Correto, superoficial. O espírito não é um invasor furtivo que quebrou as regras cósmicas para se vingar por conta própria. Ele tem, digamos assim, documentação. Ele tinha uma autorização. Eu fiquei chocada com isso. O ensinamento relata que esse espírito se apresentou formalmente diante do Tribunal Celestial e a Corte Espiritual avaliou o caso e concedeu a ele uma permissão explícita para descer, possuir o corpo nesta nova encarnação e literalmente tirar a vida do jovem como pagamento exato pela vida que foi negada pela fome. Isso é a manifestação pura e cristalina do conceito de Jin, o rigor cósmico. Mas peraí, eu preciso entrar com um questionamento aqui e acho que muita gente que nos ouve deve estar pensando a mesmíssima coisa. Manda. Lendo essas fontes com atenção, isso não soa excessivamente punitivo. Quero dizer, vamos olhar para o rapaz na cama. É um corpo novo, ele nasceu em outra época, foi criado por outros pais, tem uma nova identidade e, não tem absolutamente nenhuma memória de ter sido um tesoureiro cruel. Como esse jovem pode ser responsabilizado de forma tão brutal e fatal? Onde está o aprendizado se o sistema parece punir um avatar que não lembra do seu crime? Isso levanta uma questão importantíssima. E você tocou no que é possivelmente o maior dilema filosófico e teológico de toda essa narrativa. E a resposta profunda exige que a gente mude a lente pela qual olhamos para a identidade humana, sabe? A Cabala diferencia drasticamente o veículo da essência. O corpo e a alma. Exato. Para a compreensão mística, o corpo físico, este avatar sem memória que você mencionou, ele não é a verdadeira identidade do ser. Ele é tipo um traje espacial temporário emprestado para uma missão específica chamada Tikkun. Entendi. A alma que habita o jovem rico é a mesmíssima entidade contínua que negou a comida séculos antes. A alma sabe exatamente por que está ali. Em um primeiro nível, o conceito de Jin, ou justiça, que é esse rigor celestial, ele é quase matemático. Ações geram reações proporcionais. Um ato profundo de egoísmo que ceifa uma vida gera um decreto equivalente. A balança exige equilíbrio independentemente dessa amnésia temporária do corpo físico. Nossa, é um sistema que não aceita o esquecimento como desculpa, né? Não aceita de jeito nenhum. No entanto, o que eleva a figura do Arizal nessa história toda é que ele próprio compartilha desse seu desconforto com a brutalidade da cobrança. Ele entra em cena como um verdadeiro advogado de defesa espiritual. Então ele tenta embargar a decisão do tribunal. Exatamente isso. O Arizal não invalida a dor do espírito. Ele concorda que a dívida é real, que o pecado de negar a tzedaká aconteceu e foi terrível. Porém, ele argumenta perante o Dibuk e por procuração perante o próprio Tribunal Celestial que a misericórdia deve intervir aí. Para dar uma chance para o rapaz. Isso. Ele pleiteia que o corpo novo, o recipiente atual que não tem culpa consciente, não deve ser destruído. A alma precisa de tempo e de vida para fazer o conserto real através de boas ações hoje, e não pagando com a morte física imediata, que não ia resolver nada no fim das contas. Uau! É um embate de autoridades invisíveis ali dentro daquele quarto. De um lado, o decreto implacável da corte. Do outro, a força espiritual incomensurável do Arizal intercedendo. E isso nos leva a uma negociação muito tensa, porque o Arizal usa de toda a sua maestria e ordena a saída do espírito. E contra todas as probabilidades, o espírito aceita o acordo. Ele concorda em abandonar o corpo do jovem. Mas ele não entrega a vitória de graça, não. Claro que não. O espírito perdoa a dívida de sangue, sim, mas ele impõe uma cláusula contratual extremamente rigorosa e peculiar para que a cura aconteça de fato. Peculiar é um eufemismo, né? Porque a condição imposta pelo espírito, sancionada ali pelo Arizal,
é que o jovem não poderia, sob nenhuma hipótese, ver o rosto de nenhuma mulher durante exatos 7 dias contados. Uma semana de isolamento visual completo do gênero feminino. Se quebrasse essa regra, o acordo seria anulado na hora. E aqui, olha, é fundamental a gente entender o porquê dessa mecânica, para não acharmos que é apenas uma regra arbitrária inventada do nada. Na Cabala, o número 7 representa um ciclo completo de construção natural, como, por exemplo, os 7 dias da criação no Gênesis. Certo. O jovem estava passando por um renascimento espiritual ali. O recipiente energético dele estava sendo refeito do zero, curando as rachaduras daquele din, do rigor severo que ele sofreu. Mas e por que a restrição específica de não ver mulheres? Por que não homens ou qualquer pessoa? Porque na estrutura cabalística da Sefirot, que são as energias divinas, a energia feminina está profundamente ligada à Bina, que é a força de estruturação, de dar forma, de gerar realidade. Ah, interessante. A alma do rapaz estava num estado tão frágil, tão cru, após quase ser arrancada pelo tribunal celestial, que entrar em contato visual com a força formadora feminina antes do ciclo de 7 dias estar completo causaria um curto-circuito. Como se a energia fosse forte demais para um sistema que está reiniciando. Perfeito. O vaso espiritual dele não aguentaria a intensidade dessa energia construtiva. Ele precisava de um isolamento estéril e de um silêncio energético absoluto para que a cura se fixasse de verdade. Gente, e aqui é onde a coisa fica realmente interessante e, infelizmente, profundamente trágica. Porque a família leva isso a sério. O espírito sai e a melhora é milagrosa. Aquele jovem moribundo recobre as cores, a respiração estabiliza. Onde havia um leito de morte, subitamente há vigor. E a gente pode imaginar a tensão daquela casa, né? As portas trancadas, guardas orientados, a mãe e as irmãs completamente afastadas do quarto, o ticum estava acontecendo. Um processo muito delicado de cicatrização da alma, contando os minutos ali. Dia 1, dia 2, dia 3. O alívio começa a substituir aquele terror inicial. A família respira. E então a gente chega ao fatídico 7º dia. O último dia do prazo. O perigo estava quase no fim. Mas é então que a imprevisibilidade humana entra em cena. Sempre ela, né? Sempre. Uma parente distante que morava fora da cidade chega de viagem. Ela não acompanhou os meses de agonia. Ela não presenciou o exorcismo e, tragicamente, ela não sabia das restrições estritas impostas pelo mestre. E a notícia que ela recebe logo ao chegar é apenas a boa nova. O rapaz que todos julgavam perdido tá salvo, tá lá no quarto. Exato. Movida por uma alegria genuína, cheia de amor e saudade, ela corre pela casa, ela passa pela vigilância exausta da família, que devia estar distraída, abre a porta do quarto e entra. E o jovem estava dormindo. O barulho da porta, a energia da presença dela faz com que ele acorde. Ele abre os olhos sonolentos e a primeira imagem que atinge a retina dele, antes mesmo que ele pudesse pensar em fechar os olhos de novo, é o rosto dessa parente sorrindo docemente para ele. O curto-circuito acontece. No mesmo milésimo de segundo. O texto narra que o acordo é instantaneamente quebrado. O vaso espiritual se estilhaça. O espírito obsessor, que estava ali aguardando a menor brecha, retorna com uma fúria avassaladora. E o jovem falece imediatamente na cama. A morte toma o quarto. A alegria inocente vira luto eterno. É um desfecho que deixa qualquer um em choque, pela rapidez e pela severidade da coisa toda. Eu confesso, assim, uma incredulidade profunda ao ler essas páginas. É quase revoltante, sabe? Como uma intenção boa, porque não havia nenhuma malícia ali, era apenas uma visita afetuosa, né? Como essa alegria inocente resulta numa morte fulminante. Parece um sistema muito impiedoso, onde um simples tropeço bem intencionado destrói todo um esforço monumental de salvação. O que é fascinante aqui é que a gente precisa urgentemente transcender a nossa visão romântica moderna de que a intenção é o que vale. Não adiantou nada a intenção dela. Nada.
A análise cabalística que o Mori André faz desse evento desconstrói completamente a forma superficial como a gente lida com as leis espirituais hoje, focando num conceito formidável chamado Tzniut. Um conceito que muita gente traduz apenas como recato no modo de vestir, não é? Exatamente. A tradução comum, que é bem simplista, reduz Tzniut a códigos de vestimenta. Usar saia longa, manga comprida. Mas o ensinamento mergulha na raiz ontológica da palavra. Tzniut é, na sua essência, sobre a privacidade inviolável da alma. Uau! É o respeito absoluto pelas fronteiras invisíveis do espaço alheio e a obediência às ordens de isolamento necessárias para a cura. É entender que nem todo espaço nos pertence, por mais amor que a gente carregue no peito. A quebra dessa fronteira que trouxe a ruína, então, olha, para ilustrar o que você acabou de explicar com uma imagem do nosso dia a dia, para quem está acompanhando a gente, é como se a parente distante decidisse abrir a porta de um centro cirúrgico no exato momento de uma operação de coração aberto. Bem isso. Imagina a cena. Ela entra sem lavar as mãos, sem máscara, veste as roupas da rua, tudo isso apenas para dar um oi super animado para a equipe médica e segurar a mão do paciente. A intenção dela era pura, era cheia de amor. Sim, ela queria matar o paciente? Óbvio que não. Mas a atitude física de quebrar a barreira contamina o ambiente estéril. A bactéria entra, a infecção se instala e o paciente morre. O Tikkun exigia asepsia total. Foi arruinado pela ausência de limites, não pela falta de amor. Nossa, essa analogia capta o espírito da coisa com perfeição. A espiritualidade tem suas próprias leis de física e asepsia, entende? A restrição do arisal era o campo de força necessário enquanto as engrenagens do cosmos recalibravam a alma daquele rapaz. Quando a parente entra sem entender o momento sagrado do outro, a intrusão dela causa um colapso completo. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Porque a gente começou a nossa jornada no século XVI, com reencarnação, tribunais celestiais e possessões. Mas o compromisso deste nosso mergulho é extrair sabedoria aplicável. Como essa arquitetura complexa de Tzniut Din se traduz para o mundo contemporâneo? Se a gente conectar isso ao cenário geral da nossa sociedade, a aplicação prática que as fontes da escola Kibel Sinai nos trazem é de uma urgência cortante, eu diria. O ensinamento nos pede para calcularmos o impacto de invadir espaços. A falta de Tzniut não é apenas abrir a porta de um quarto físico errado. Hoje, ela é a epidemia da invasão do espaço mental, emocional e digital do outro. Hoje, a falta de recato invadiu pesadamente as nossas redes sociais, né? De forma avassaladora. Nós vivemos a era do oversharing, sabe, do compartilhamento excessivo. Há uma exigência social para que as pessoas exponham suas feridas o tempo todo. Aquele trauma dumping, onde a gente despeja dores em públicos não preparados, ou quando exigimos que pessoas em luto façam declarações públicas imediatas na internet. Sim, as pessoas cobram posicionamento de quem está sofrendo. Exato. Nós não respeitamos o silêncio e o isolamento que uma pessoa precisa para se curar. Invadimos os perfis, emitimos opiniões não solicitadas sobre o processo de recuperação alheio, quebramos a esterilidade do quarto espiritual do outro com o nosso ruído afetuoso, digamos assim. O ensinamento nos diz claramente a falta de respeito pelas fronteiras pode interromper curas invisíveis que estão acontecendo. Às vezes, o maior ato de amor e de Tzniut é a distância, o silêncio, o não saber. É ter a sabedoria de manter a porta do centro cirúrgico emocional rigorosamente fechada. E olha, obviamente a gente não pode terminar essa reflexão sem voltar à semente de toda a tragédia, o erro inicial na Tzedakah, o tesoureiro que negou o pão. Sim, porque tudo o que aconteceu, a doença, o tribunal celestial, o colapso no último segundo do sétimo dia, tudo isso foi o eco de um único momento de egoísmo séculos antes. Isso nos ensina que a forma como tratamos as pessoas vulneráveis hoje é a única blindagem real que a gente tem contra a criação de dívidas asfixiantes para o nosso amanhã espiritual. A justiça cósmica tem uma memória implacável.
E ela não perdoa contas em aberto apenas porque trocamos de avatar ou porque o tempo passou. Para amarrarmos os fios desta jornada fascinante, a história de Safed nos alerta que o universo opera com regras de um rigor milimétrico. Nossas ações ecoam por vidas inteiras. A proteção contra essa engrenagem implacável reside no respeito ativo ao próximo por meio da justiça e da caridade, que é a essência da tzedakah, e do outro lado no respeito passivo, o não invadir, a preservação do espaço sagrado do outro, que é o coração de tzniut. É um privilégio enorme extrair sabedoria de textos que nasceram há centenas de anos em vielas de pedra e perceber que eles diagnosticam a febre da nossa sociedade hiperconectada com extrema precisão. Porque, olha, a roupa que vestimos muda, a tecnologia avança, mas o funcionamento profundo da alma humana e a necessidade imperativa do Tikkun permanecem inalterados. Exatamente. E para encerrar o nosso mergulho de hoje, a gente quer deixar um pensamento para as pessoas que nos acompanharam até aqui mastigarem ao longo do dia. Pensemos em todo esse cenário de rigor e consequências. Se um único momento de egoísmo diante da fome de alguém e uma única invasão inocente de privacidade foram capazes de gerar um peso tão catastrófico através das gerações, que tipos de dívidas ocultas nós estamos criando hoje, agora mesmo, com a nossa pressa diária? E quais fronteiras sagradas alheias nós estamos cruzando com as melhores intenções do mundo, sem sequer perceber o estrago que deixamos para trás? Até a próxima.